Pode Ser, com Saulo Maciel. Esse é o Pode Ser, o podcast do Diário da Capital, com Saulo Maciel. Hoje a gente vai receber aqui uma pessoa importante no cenário da política municipal, é o vereador Lissandro Breval. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o município, sobre a situação em que a gente viveu há poucos dias do deslizamento de terra que houve, fatalizando aí 8 pessoas, e vamos falar também sobre outros assuntos importantes para a gente. Lissandro, bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Obrigado pela disponibilidade. Saulo, obrigado. Obrigado pelo importante. Obrigado ao Diário da Capital. É importante levar informação de qualidade aí para a população. Parabéns pelo formato. Obrigado. Lissandro, a gente, como eu falei agora há pouco, a gente teve a situação desse deslizamento de terra que fatalizou aí 8 pessoas. E isso demonstra um problema sério que a gente tem hoje com áreas de risco, né? Como é que a Câmara Municipal hoje enxerga esse problema e como é que eles veem formas de trazer soluções para isso? Saulo, eu vejo que nós temos essa tragédia aí que aconteceu, terrível para a cidade de Manaus, infelizmente, né? 8 mortes, mas nós temos aí um problema que é uma teia de aranha de vários assuntos, né? Que vai ambiental, vai a questão do lixo, vai a questão de fiscalização, vai a questão de políticas públicas voltadas para habitação, né? E de assentamento, principalmente dessa população. Manaus é uma cidade-estado, onde 90% do PIB está em Manaus. Então nós temos aí uma imigração do estado todinho para a nossa capital e de outros lugares do Brasil. O que acontece em Manaus? Essas pessoas conseguem um lugar comercializado, alguém chega e invade uma área. Essas pessoas, é importante frisar que elas não estão ali porque elas querem, elas fazem ali a sua moradia, muitas vezes sem água, sem luz, sem estrutura nenhuma. Passou um ano, passou 2 anos, ali tinha 300 pessoas, depois virou 600, 1.000, 1.500, 3.000 pessoas, ninguém consegue mais tirar. E o poder público, o que ele faz? Ele vai lá e passa o asfalto, ele bota água encanada. Ele bota água encanada e bota a energia elétrica. E ali você tem uma comunidade, um bairro formado. Grandes partes, e aí eu vou até um pouquinho mais, quase todos os nossos bairros de Manaus, quase todos, nasceram assim, né? Então, assim, o papel legislativo é importante no sentido que nos últimos 20 anos nós não tivemos uma política pública habitacional. E aí, hoje nós temos aí, tem um estudo que diz que tem 200 mil pessoas morando em áreas de risco, fora do padrão, digamos assim, né? E grande parte dessas pessoas estão em áreas de risco, né? Hoje, na área de risco, são as 15 mil pessoas ou 20 mil pessoas, eu não estou lembrado agora, mas é uma quantidade grande, para você ver. O governo federal sinalizou 5 mil casas. Então, são vários fatores aí que acabam trazendo um risco muito maior para essa situação. A gente tem a questão da moradia, a gente tem a questão do lixo, o acúmulo de lixo. Aconteceu nesse lugar, tinha uma quantidade de lixo enorme, fez uma barreira para a água, né? Eu conversei com a Defesa Civil e foi isso que aconteceu. O volume cresceu rapidamente, era uma ribanceira e causou esse... Chegou um momento que rompeu, né? O volume de terra que caiu foi um negócio enorme. Então, para você ter uma ideia dos desafios, Manaus tem 1.000 lugares, 64 com áreas de risco extremo. Na Cidade de Deus tem um local que era uma área muito parecida com aquela. A prefeitura está 1 ano fazendo a movimentação de terra. Não é simples, você tem que ter planejamento, você tem que ter orçamento, que Manaus não tem orçamento para isso. E aí a gente vê o governo federal entrando num momento muito importante, sinalizando a ajuda. Apesar desse momento, ajuda emergencial, mas se pontificou em ajudar, né, através de um link do senador Omar Aziz aos ministérios, e se pontificou em mandar orçamento para que seja feito. Mas não adianta só
só aterrar e passar a máquina. Não, a gente precisa ter uma política pública, ter uma questão ambiental seríssima envolvida, pela questão do lixo, pela questão... Grande parte dessas pessoas estão na beira do igarapé também. A gente tem até um problema com o igarapé, né? Porque você chega nessa época de cheia e tudo mais, você vê o igarapé repleto de lixo, né? Repleto de lixo. É geladeira, é fogão, é sofá, tudo que você imaginar. Olha lá, a prefeitura de Manaus, ela gasta 400 milhões por ano na retirada de lixo. Olha como a gente está enxugando gelo. Todo sábado, todo domingo, é retirado 3 balsas de lixo dos igarapés. Eles fazem aquelas barreiras, né? Ali na Compensa, se você passar, você vê São Jorge. Faz essa experiência. Numa chuva, vai lá. A quantidade de lixo é enorme. É absurdo. Né? Então, assim... E aí a gente já bateu muito papo, né, Sal, sobre Zona Franca, sobre esse momento que vivemos na Amazônia, que o pessoal aponta o dedo para a Amazônia e fala, olha, você tem que preservar, você não pode desmatar, mas acaba uma coisa trazendo a outra, a sustentabilidade, a parte ambiental. A gente está com o lixão totalmente aí já no seu limite, né? Nós não temos uma política de utilização do lixo orgânico, nós não temos uma política de reciclagem, né? Nós não temos, nós estamos aqui na Amazônia. E eu nem vou falar das nossas comunidades, do nosso interior, que lá é mais difícil ainda, né? A gente tem um problema dos lixões, até para você chegar lá já é difícil, imagina ter acesso a esses serviços básicos, né, de saneamento e tudo mais. Então eu vejo aqui em Manaus, esse desafio é um dos desafios da cidade. Essa parte do lixo é uma parte ambiental, uma parte educacional. A gente tem que ver lá na ponta, eu sempre digo isso. Nós não temos, por exemplo, uma matéria na nossa escola, educação ambiental, né? Ecologia, né? Nós temos essa realidade. É jogado muito lixo nas ruas, né? E isso piora muito mais quando você vai para áreas de assentamento, quando você vai para áreas de risco, né? A pessoa joga ali Eu vou te dar um exemplo. Um dia desse, o rio estava muito baixo e eu fui fazer uma visita para ver a questão da poluição do tarumã. O tarumã a gente tem do lado da nossa cidade, é muito usado pelos amazonenses, pelos manauaras. Aquela região de flutuante. E aquela região ali da Marina do Davi, eu vi, a gente contou rapidamente mais de 60 geladeiras. E pasme, eu falei com o secretário de limpeza e ele falou, não, Sandro, nós tiramos 30 caminhões na semana passada de lixo, nós já limpamos essa área. Nós tiramos sofá, geladeira, freezer, nós tiramos uma quantidade enorme de lata. Porque também, assim, até se tu me permite te interromper, acaba que o pessoal também entra num ciclo ali que eu vou jogar aqui porque eu sei que uma hora ou outra o pessoal vai passar e vai tirar. Passar. Então a questão da educação está extremamente ligada, muito atrelada, né? Eu vejo a prefeitura com esforço aí, tentando tirar Mas Sim. O fato é que nós estamos enxugando o gelo e pasmem, aquela quantidade de lixo que estava lá tinha vindo uma das chuvas fortes que nós temos, que o nosso verão nós temos chuva forte, nosso inverno nós temos chuva forte. Verdade. Nosso clima é diferenciado, né? E a quantidade de geladeiras tinha ido nessa chuva, arrastado por essa chuva. Então nós temos esse problema crítico na nossa cidade. É preciso, primeiro ponto, educação ambiental, informação. Eu participo de mutirão, Saulo, que a prefeitura passa, 2 dias depois está muito sujo. Então existe essa necessidade da gente trabalhar lá o início nas nossas escolas, sabe? A gente precisa ter essa educação aí presente na vida dos manauaras. É verdade, eu concordo. E um outro assunto que agora eu queria tocar contigo, que é um assunto que tem chamado a minha atenção e provavelmente de muita gente que tem te acompanhado, tanto nas redes sociais quanto nas entrevistas que você tem dado, é sobre o botão do pânico. Né? A gente tem uma situação muito complicada em relação ao transporte público, que se agrava ainda mais com a criminalidade. Né? Eu até ouvi em alguns comentários que os bandidos já têm a linha favorita deles, né? São 2 linhas. E isso acontece praticamente diariamente, né? E eu estou vendo que existe um esforço
teu, inclusive, para que a gente possa criar mecanismos que inibam, né, essa situação. Como é que está esse Olha lá, como é que projeto? surgiu isso aí? Pela primeira vez, nós entramos na Câmara, né? É o meu primeiro mandato. Como é que a gente pode chegar mais perto da população? Como é que a gente pode abarcar esse conjunto todo de informações chegando ao mesmo tempo? Umas estando presentes nas comunidades, claro, mas nós criamos um gabinete virtual e começou a chegar algumas informações. Infraestrutura, água, energia elétrica, mas nós percebemos que tinha um volume enorme de segurança no transporte público. Ora, a Câmara, por muito tempo, não legislou segurança, né, pública. Essa legislatura, a 18ª, foi marcada pela aprovação do armamento da Câmara Municipal, da Guarda Municipal, o armamento, a aprovação, né? Hoje nós temos uma guarda que está em transição para se armar, armas letais e não letais, isso é muito importante, né? Uhum. Falta pessoal, é importante falar isso, mas nós percebemos isso e a gente foi ver os números. Aí nós temos aí 1.800 assaltos registrados, né, Saulo? Esse número é muito maior, porque tem gente que não registra, tem gente que não, né, Já tem gente que pensa assim, não vai acontecer nada, não então vai para acontecer, que eu vou então registrar? não vou e tal. Então assim, são 1.800 no ano de 2022 registrados, 2021 era um número alto também. E a gente falou, vamos dar uma pesquisada, ver o que está sendo feito no Brasil, se tem uma tecnologia. E nós chegamos nesse projeto do botão do pânico, que é um botão físico para o motorista e para o passageiro. E nós temos um sistema no celular. O objetivo do programa é esse: é integrar a Polícia Militar, a Polícia Civil, Guarda Municipal, criar um ambiente mais seguro, aonde o bandido vai pensar 2 vezes em entrar no ônibus, porque ele vai ter esse mecanismo e a polícia vai agir prontamente. Esse é o objetivo do... E aí a gente começou a perceber que alguns lugares instalaram. Nós fizemos uma visita em Mogi das Cruzes, já tem um projeto piloto, 50 ônibus, central de monitoramento, e a gente conversou com os motoristas, conversou com a população. A população que anda nesse ônibus, eles instalaram em áreas críticas, em linhas críticas, porque nós temos aqui em Manaus linhas críticas, 640, eu acho que é o 320 também é assaltado todo dia, né? Eles se aproveitam das questões geográficas, de locais, para fazer esse assalto. E nós percebemos que lá teve perceberam lá, os números lá dizem que reduziu 80% os Caramba, assaltos. isso é... Entendeu? Porque simplesmente eles têm lá um sistema muito interessante também de totens interligados, mas o ônibus, que é o nosso objetivo, porque a população não aguenta mais, Saulo. A população, você conversa com pais de família, trabalhadores, já teve gente que perdeu a vida, teve a mão cortada, sofreu ameaça. Hoje, traumas, né, psicológicos devido ficou à com trauma situação. psicológico, né? Tem um lado do operador do transporte público, motorista. Começa a ficar com medo porque sai de casa para trabalhar, não sabe se vai voltar, porque de repente a linha que ele trabalha provavelmente é uma das preferidas e aí ele já sabe que o cara vai entrar lá e... Isso aí é o seguinte, é inerente à situação social hoje, né? Nós temos uma violência hoje em alta escala na nossa cidade, e então eu consegui adaptar algumas coisas para nossa realidade, e é importante dizer que esse projeto 262/2021 foi dado entrada em 2021 e passou por todas as comissões, CCJ, Economia e Finanças, Segurança, e chegou na Comissão de Transporte e travou. Deve existir um lobby das empresas de ônibus, é claro isso, falo isso muito aberto, não tenho medo de falar isso, tentando evitar esse tipo de equipamento. Mas por que tu acha que existe isso? Porque primeiro que vai ser um controle muito maior, vai ser uma forma de fiscalização muito maior. Do transporte público, do transporte, né? Então, assim, eu estou fazendo a minha parte, estou clamando à população que pressione a Câmara, né? Tenho conversado com cada vereador, porque a gente precisa fazer alguma coisa, né? Isso não vai dar em nada. O projeto aprovado e sancionado cabe à prefeitura implantar, mas nós, enquanto Câmara Municipal, a gente tem que dar resposta para a população. A sociedade. A população espera, a sociedade espera, né? E é uma humilhação, né?
Eu vejo, a gente vê, a gente ouve relatos de um rapaz que perdeu o celular e por causa disso perdeu o emprego porque recebeu uma mensagem, não teve dinheiro para comprar o celular. Então a gente começa a ver que hoje a nossa população passa por esse problema diariamente. E nós temos aí uma lei que pode, não vai resolver, mas vai. Vai dar uma sensação a mais de e- tranquilidade para as eu pessoas, acho que né? o bandido pensa duas vezes em entrar no ônibus porque ele sabe que alguém pode acionar e você pode ter uma resposta rápida. Ele não sabe se o carro está ali perto ou não. Né? Então, isso que é o mais importante. E é interessante esse ponto, Lissandro, porque não é só no transporte público que acontece assalto em transporte coletivo, né? Eu sou do distrito, né? Eu atuo no distrito industrial há 12 anos e eu acompanho o dia a dia das indústrias. E acontece também nas rotas, entendeu? Esse tipo de situação também acontece nas rotas. Por quê? Porque o trabalhador sai 4h30, 5 horas da manhã para ir para o ponto de ônibus. Aí, se ele não for assaltado no ponto onde ele está esperando o ônibus, ele é assaltado dentro da rota. Então, em 2021, por exemplo, que houve denúncia e tudo mais, né? A gente teve uma média de 41 assaltos à rota. Em 2022, se eu não me engano, caiu para 5. Mas aí a gente também não tem exatidão se foi através das ações que foram tomadas ou se também houve algum caso em que não registraram, né? A gente sabe que esses dados que eu estou dando, eles são baseados num relatório que o Centro da Indústria faz, né? Existe um comitê que cuida dessa parte de segurança. E eles relatam que houve, sim, algumas situações em que houve presença do Estado com polícia e tudo mais, mas a gente sabe que isso não é o bastante. A gente precisa de mais, a gente precisa melhorar essa situação, né? E eu acredito que é muito importante, sim, que a sociedade ela cobre a Câmara Municipal para que esse projeto passe, né? Verdade. A gente tem andado, feito um trabalho nas redes sociais, nos meios de comunicação, e é importante a população entender, Conscientizar e cobrar, né? cobrar que isso é um mecanismo que pode amenizar essa situação, pode resolver muitas situações. Um detalhe importante, Saulo, nossos ônibus aqui de Manaus, eles De têm segurança. câmeras disponíveis. Mas você só consegue essas imagens depois que faz o boletim de ocorrência, faz o pedido e chega 30 dias depois. Né? E a gente já visitou o projeto, esse projeto piloto que nós visitamos. A câmera está integrada. Então, aconteceu alguma coisa, aciona lá no central de monitoramento e entra ao vivo lá, tá ao vivo Em as tempo real, câmeras, né? entendeu? Então, isso aí, hoje nós vimos um outro momento de tecnologia. Alguns anos atrás tentaram trazer essa tecnologia para Manaus, mas você entende que é outro momento, né? A gente, em 10 anos, você imagina o que evoluiu a tecnologia de monitoramento e segurança. Então, eu acredito muito nesse projeto e tenho certeza que nós vamos dar a nossa contribuição para a população. A gente, enquanto estamos aqui num veículo de comunicação, eu acho que é um momento propício para que as pessoas também tomem nota dessa situação para que a gente possa cobrar aí os representantes, né? Eu sempre falo, gente, vamos lá nas redes sociais da Câmara Municipal, das redes sociais dos vereadores, projeto de lei 262, botão do pânico, vamos cobrar. É. Lissandro, outra coisa que eu queria conversar contigo porque a gente já falou de transporte coletivo, a gente já falou de áreas de risco, políticas públicas para moradia e tudo mais. E tem outra coisa que também está aqui acontecendo, inclusive deve estar acontecendo enquanto a gente conversa, né? Que é uma situação que tem incomodado todo mundo. A gente sabe que a Prefeitura de Manaus tem feito um trabalho árduo no sentido de asfaltar as ruas, recapear as ruas. E uma coisa que deixa qualquer um irritado, eu particularmente fiquei muito irritado com uma situação como essa, é que logo depois que eles fazem esse trabalho, aparece Águas do Amazonas e É rasga a rua sempre inteira. logo depois que. Cara, eu não É, consigo, eu não consigo entender. é. Como é que isso está sendo lidado, hein? Bem, ó, o problema da concessionária, a prestação de serviço da concessionária, e eu costumo dizer o seguinte: a gente tem que ser muito realista. Essa concessionária que está hoje aqui em Manaus, Água de Manaus, essa empresa que faz isso,
ela está em outros municípios do Brasil, inclusive já ganhou prêmios. Ela presta serviço de referência em outros municípios, né? Só aqui que não, né? Aqui nós temos aí recorde de reclamação. Cara, é um absurdo. Vou te dar um exemplo aqui. São José dos Campos. Eu ando na rua, cara, e tu chega na casa de um trabalhador, tu vê uma senhora chorando porque ela passou o dia todo trabalhando, chegou em casa, ela não consegue tomar um banho porque não tem água. Tem um dia água e 3. E as pessoas têm que encher as bacias, tem que encher Tem que se programar enchendo bacia para poder ter acesso, né? Ao e serviço. assim, assinei a CPI, tenho certeza que os vereadores vão fazer um bom trabalho, estão fazendo um bom trabalho nessa CPI. Eu, pessoalmente, eu não estou na CPI, não faço parte por questões de bloco partidário. Foi retirado o bloco partidário, que eu faço parte da CPI, mas, Saulo, eu, pessoalmente, estou indo para as minhas redes sociais, estou indo nos bairros colher essas informações para munir a CPI, porque a gente precisa dar retorno. Né? Não é uma coisa específica, né? Zona Leste, Zona Norte. É em todo lugar. É todo lugar, né? A gente vê todo lugar. Eu vi um absurdo que na semana passada eu visitei uma comunidade aonde eles cavaram para passar o tubo e passou 6 meses para voltar. Tava asfaltado. Né? Ele passou 6 meses para voltar. É uma brincadeira. É um absurdo, cara. É uma brincadeira com a população. E a gente vê a humilhação das pessoas porque se formou crateras. A gente tem um regime de chuvas. Uma chuva leva tudo. Então levou asfalto. Chuvas rigorosas, né? Quer dizer, aí um dia depois que eu fui lá, eles apareceram e asfaltaram tudo. Cara, é gestão, é planejamento. Não se brinca com a população. Né? Não se brinca com um serviço básico desse, tão importante. O nome já diz. É básico para sobrevivência. Não pode faltar. Não pode faltar, né? Eu acredito que a empresa vem fazendo investimento. Agora, o que a gente precisa fazer é o seguinte: através dessas informações, e é importante falar que há mais de 15 anos não tem uma CPI na Câmara Municipal. É verdade. Né? É importante dizer o seguinte, que a comissão é uma comissão de inquérito. Ela vai pedir as provas, com aquelas provas ser feito um relatório. Então, assim, eu estou confiando muito. São pessoas sérias que estão lá. O presidente da Câmara, o vereador Caio André, tem dado todo o apoio técnico que precisa. A parte jurídica, a parte de engenharia. É um problema complexo para você entender como é que funciona, né? Mas o que a gente pode no pleno 2022, o que a gente não pode, Saulo, em pleno 2022, a gente não ter água na torneira, a gente está passando essa humilhação. Com tanta tecnologia, né? A gente não ter água na torneira. Eu fico feliz. Ontem teve uma movimentação, acho que são 10 mil pessoas ou 28 mil pessoas que vão pagar R$10. Porque eu ando em comunidade que moram 17, 20 mil pessoas. Aqui em Manaus tem isso, tá? Não tem água. Essa comunidade lá está há 30 anos. E o que tem uma associação de moradores, eles começam a cavar um monte de poço e distribuem a água. E, é claro, de maneira desordenada, falta de qualidade. Que é até perigoso o pessoal adoecer, né? E cobram dessas pessoas, né? Cobram por esse serviço caro, né? E a gente já solicitou a tarifa social, que é um mecanismo, uma questão de cidadania. Você paga um valor menor, né, da taxa, se você se encaixa. Vê que é uma tarifa de R$10, né? Tem a tarifa social, e essa tarifa é uma outra, que é a tarifa nota 10, que eles estão chamando. Então, assim, a gente precisa dar uma atenção para esse caso. E, assim, recorde de reclamação da Câmara Municipal, água. Entendeu? A população não aguenta mais, a gente precisa tomar uma posição. Então, assim, eu acho que essa CPI vem para isso. Vem para ver onde estão os erros, apontar aí a direção, a empresa tem a obrigação de prestar as informações, né? Dizer, olha, por que vai investir, quando vai investir, porque essa empresa, volto a dizer, presta serviço em outros municípios. Né? Então a gente precisa trazer essa qualidade e essa garantia de um fornecimento para a população. E, Lissandro, aconteceu um fato interessante essa semana. Eu vi a publicação de um curso EAD
da Escola do Legislativo, né, da Câmara Municipal, para introduzir o assunto Zona Franca para as pessoas. Eu achei incrível, porque pela primeira vez o Legislativo Municipal está disponibilizando um curso gratuito para as pessoas, para a gente debater, aprender a debater esse tema, que é um tema muito importante, né? Porque a gente sabe que a indústria da Zona Franca, que está aqui dentro da Zona Franca de Manaus, ela é a força motriz do nosso estado e do nosso município, né? A gente tem aí mais de 114 mil empregos diretos, a gente tem um faturamento de mais de 160 bilhões anual, e eu queria entender mais como é que nasceu esse debate, essa situação. Como é que hoje existe esse posicionamento entre os parlamentares em relação à Zona Franca de Manaus? A Câmara, a atual gestão, a atual mesa, nós temos aí o primeiro biênio e agora mudou o presidente, nós temos o segundo biênio, né? O presidente Caio André, eu faço parte da mesa, sou o terceiro vice-presidente. A gente está buscando abrir os portões da Câmara, a gente tá buscando essa gestão ser marcada para estar presente lá no bairro, né? Uma pessoa que vai sair, vai até a Câmara Municipal. A gente quer levar a Câmara Municipal. E aí tem esse viés aí da escola do Legislativo. O que a gente pensou para a escola? A escola passou por uma reformulação no primeiro biênio muito legal. E nesse biênio a gente está pensando o seguinte: nós vamos levar cursos dentro da realidade das pessoas, dentro da realidade da nossa cidade, né? É totalmente de graça, é importante frisar isso, né? E a gente sempre divulga porque a qualificação é muito importante. Por que Zona Franca? A gente sempre bate esse papo e queria te parabenizar aí por levantar essa bandeira, sempre estar falando. Eu sou manauara e eu fico muito assustado, Saulo, quando eu vejo o seguinte: eu falo, não, a Zona Franca tá 56 anos aqui, tem que ir embora mesmo. Já tá na hora de acabar, A gente né? ouve isso. É um E a gente absurdo. vê, mesmo estando em Manaus, mesmo estando aqui no Amazonas, a gente vê um total desconhecimento desse projeto, né? E o resto do Brasil também. Eu costumo sempre dar esse exemplo. Eu fui para uma audiência pública em Brasília e a gente percebeu o quanto o resto do Brasil desconhece esse projeto. Eles acham que é um projeto que está tirando de alguma forma algum incentivo do resto do Brasil. Ou tirando emprego, né? Tirando emprego, tirando oportunidade, enfim, é a forma. E não é. A gente tem aqui um projeto de desenvolvimento, nós temos aqui um projeto de sustentabilidade, né? A gente tem um projeto aqui que está gerando riqueza, está devolvendo riqueza para a federação, né? Para o governo federal. A cada R$1 volta R$1,30, então quer dizer... Às vezes até mais de 1,30. É mais R$1,30, né? Uma vez você até deu isso muito bem explicado. E assim, nós temos algumas realidades aqui. Nós temos uma fábrica de moto aqui, que é a única do Brasil, que não tem no resto do Brasil. E a gente, mesmo assim, com todas essas peculiaridades, a gente vê os ataques. Então, nesse momento, o que a gente pensou? Cara, vamos colocar a informação como nossa arma. Sim. Né? E aí a gente tem que fazer uma crítica. Falta do governo estadual, falta do governo federal, do estadual e do municipal, né? E aí eu incluo a Câmara Municipal, levantar essa bandeira, né? Eu volto a dizer, nesse momento onde está todo mundo apontando para o Amazonas, preserve, né? E aonde é que fica os interesses da nossa população? Onde é que fica o desenvolvimento da nossa Regional, população? né? Regional, né? A gente vê o Amazonas sendo conhecido por fatores negativos. Na maioria do tempo, né? Garimpo, pesca ilegal, não é isso? Escravidão muitas vezes, né? Então é um negócio... então a gente precisa usar a informação como ferramenta, a gente precisa defender a Zona Franca. Eu sou um defensor na Câmara Municipal, fiz uma live. Aliás, você está convidado, vamos fazer outra live aqui, um bate-papo lá na Bora. Câmara. Você está convidado. Fiz uma live lá na Câmara Municipal falando sobre Zona Franca, levantei essa bandeira. Mas isso não tem nada a ver. Não, tem sim. Nós estamos em Manaus. Tem né? tudo a ver. Nós representamos a população de 90% do PIB. A Câmara tem que fazer parte. E nessa de fazer parte, nós vamos... mês que vem vai ter o grupo de trabalho da reforma tributária, vai vir para Manaus. Né? Nós temos 3 deputados federais que estão atuando aí
nesse grupo de trabalho, né? E o que a gente vai fazer? A Câmara vai participar. É Vai importante. ser palco de discussão. E a gente tem... Nós temos aí, Saulo, um grande desafio, que é levar didaticamente para a nossa população a importância disso aí. Porque às vezes eu chego numa padaria e aí a pessoa fala assim, tem que... Olha, eu não quero saber de Zona Franca, quero que vá embora mesmo. Mas não sabe o impacto vai causar no seu negócio, na sua vida. Se a Zona Franca for embora, vai diminuir o consumo do pãozinho, do cafezinho, material de construção, aquele restaurante que a gente vai nos fins de semana com a família para tentar comer alguma coisa diferente, comer um temaki, um sushi, um negócio, também vai sofrer impacto severo, né? A gente vai ter problemas de abastecimento, inclusive, né? O que a gente vê hoje é que, apesar da gente ter um modelo robusto, porque ele é robusto, ele é exitoso, ele dá certo, né? A Zona Franca de Manaus, se você olhar para o resto do país, ela compra insumos nacionais. Parte desses insumos que fazem parte dos produtos que são feitos aqui são comprados nacionalmente. Então, só do Sudeste, se eu não me engano, em 2021 ou 2022, a gente comprou deles mais de 20 bilhões de reais. Ou seja, além da gente criar emprego aqui, a gente cria emprego lá, né? E se você acaba com um modelo como esse, é ignorância achar que a empresa vai se mudar para São Paulo, ou vai se mudar para Minas Gerais, ou para outra cidade. Vai embora do Brasil. Ela vai embora do Brasil. Eu concordo Hoje com a gente tem uma situação em que países aqui da América Latina já têm um sistema de zonas francas, né? Paraguai, por exemplo. Paraguai está super agressivo e crescendo. Né? Empresas, quando a gente teve a situação dos decretos aqui, empresas discutiam internamente, as multinacionais discutiam internamente em se mudar, por exemplo, para a Argentina, para o Paraguai, né? Porque são lugares que você se mantém naquela região, né? No caso da América Latina, e continua fazendo o seu business. Né? E deixar claro, tá? Eu sou contra imposto. Sim. Sou a favor de reforma tributária. Nosso país Nenhum precisa. de nós é contra a reforma tributária. Só que a gente precisa atentar que o projeto Zona Franca de Manaus é um projeto que está dando certo aqui, está mantendo a floresta em pé. Ele precisa ter mantido a sua competitividade. Tem que ser mantida a sua competitividade, né? E é constitucional, né? É constitucional. E assim, nós tivemos aí ataques do famigerados decretos de IPI que só criou problemas jurídicos para as próprias empresas, criou um ambiente hostil, inseguro, insegurança jurídica, não é verdade? Nós tivemos até uma queda de apresentação. Amanhã eu vou fazer parte do CRAS, representando a Câmara, e nós tivemos até uma queda de apresentação de projetos. Foi. Então, assim, a gente precisa salientar para isso, sou a favor do emprego, do desenvolvimento, e ainda mais, Saulo, eu acho que a gente tem que ser um olhar especial para a Amazônia, porque nós estamos aqui, nós temos algumas especificidades. Tem lugar no Amazonas que a gasolina é R$15, tem lugar que você leva 22 horas para chegar numa comunidade de barco e que tem escola, né? Manaus, se você está aqui 6 horas de Manaus de barco, no Alto do Rio Negro, é Manaus ainda. Então a gente tem, e não tem água, não tem internet, entendeu? Não tem asfalto, não tem asfalto, nada. Aí as pessoas estão... Então assim, nós vamos viver com isso, preservando a troco de escravidão, de garimpo ilegal, de pesca, preservando a Amazônia. Não existe isso. A gente precisa atentar para isso. E eu acho que esse é o desafio aqui da Câmara Municipal. Fico muito feliz com a implementação desse curso. A gente tem outras ideias, voltando agora para o curso, Saulo, a gente tem umas ideias muito legais. A gente vai formar lideranças nos bairros. Isso é importante. Porque muitas vezes o cidadão, ele não sabe o que é um orçamento, ele não entende o orçamento. Ele sabe que para você executar uma obra, você tem que ter a verba pública, mas ele não sabe como é que... Até você ter a verba pública, ele não sabe, né? Então, assim, eu acho muito importante, apesar de ser uma coisa muito técnica, a gente democratizar essa informação para o cidadão saber até onde, quando a demanda dele vai surgir, como vai ser executado, como é que ele pode, em que momento ele pode fazer uma solicitação, que isso pode entrar, saber o seu direito. Eu acho que isso é muito legal.
A Câmara Municipal, a gente está unidos, todos os vereadores, vamos levar para os bairros agora, no 31 de abril, se eu não me engano, vai ter esse primeiro movimento. E é isso, a população, a gente deve toda a atenção, todo o respeito e aproximação da população. Eu, pelo menos, eu uso isso pro meu mandato. A porta está aberta, quem chega é atendido. Se eu estiver lá, atendo todo mundo, né? Porque é obrigação. Nós não estamos fazendo nada de diferente. Maravilha. Lissandra, a gente está caminhando agora para o final do nosso episódio e eu vou te fazer uma pergunta que eu estou fazendo de vez em quando com alguns convidados. E eu acho importante eu fazer essa pergunta para ti. Até porque a gente sabe que existe todo um trabalho feito, né, na vereança, nos deputados também, todos os cargos representativos, né? E eu queria saber de ti, depois que iniciou o teu mandato, a gente está aqui agora em 2023, né, caminhando aí quase que a metade do segundo biênio, né? Qual é a tua mensagem para a posteridade? Eu gostaria de levar uma mensagem, principalmente de educação, de uma cidade mais justa, uma cidade sem desigualdades, uma cidade de oportunidades para a nossa população. Eu acho que a mensagem, Saulo, que a gente espera é que as políticas públicas cheguem lá na ponta cada vez mais, que não tenha esse abismo entre a população e o poder público, né? Esse abismo entre a população e as políticas públicas, né? Então, a mensagem é esperança. Eu tenho muita esperança, trabalho arduamente para isso, para oferecer leis que vão mudar a vida das pessoas, para oferecer a parte técnica do nosso gabinete, oferecer os serviços que muitas vezes a população encontra no vereador, muitas vezes o apoio ali, né? Eu costumo dizer que nós somos ali a primeira chegada da população, né? A parte da política que está mais perto da população. Então, por isso que eu acredito na credibilidade da Câmara, acredito na parte de trabalho da Câmara, criando leis que vão realmente, votando leis que vão realmente mudar a vida das pessoas, fiscalizando para o bem das pessoas, né? Então a mensagem que fica é de esperança. Esperança numa cidade mais justa. Muito obrigado. Gostei bastante. Gostou? Beleza. Gente, Tamo junto. Esse foi mais um episódio do Pode Ser, Diário da Capital. Queria chamar vocês agora para curtir, compartilhar, acessar as plataformas de vídeo e no seu streaming preferido para acessar esse conteúdo. Curta, compartilhem, mandem likes. Critique, opine. A gente está aqui para isso. Obrigado. Até a próxima. Pode Ser, com Saulo Maciel.